Bom, algo que pouca gente percebe é que conforme muda o clima, temperatura, gente, o clima, as condições climáticas, a o humor das pessoas também muda, né, a forma de interação social também muda. E tudo se relaciona também com os temperamentos, com os elementos, né. Por mais que não seja algo nato e não seja algo categoricamente, unânime, mas a gente consegue observar sim essa modificação nas pessoas, até mesmo a diferença nos países, né. Então, essa pergunta foi feita na plataforma vizinha para mim e eu achei muito interessante, porque para mim algo que pareceria óbvio, né, eh, às vezes a gente não para observar o óbvio. Então, é interessante a gente falar também do óbvio. Mas vamos lá, meu nome é Amanda Piontekowski, eu sou aqui do canal Orientação do Alto, onde eu ensino basicamente sobre astrologia, mas também tem muito conteúdo simbólico, como esse que eu estou passando para vocês. Então, a gente vai ter os 4 temperamentos, que são os 4 elementos, que também são as 4 estações do ano, né. É claro que elas não são muito bem definidas, então a gente vai ter dias que parecem o verão, dias que parecem mais inverno, e assim sucessivamente, né, essas subdivisões. E também climas predominantes em cada região. Por exemplo, aqui no Brasil, o nosso clima predominante é quente e úmido, no geral, assim, geral, geralzão. Então ele é considerado, entre muitas aspas aqui, sanguíneo. Mas a gente vê isso de fato, não só no clima, mas no comportamento das pessoas, né? São extremamente comunicativas, flexíveis, dão sempre um jeitinho para as coisas, né? São calorosas, eh, são muito de formas, de minúcias na interação social. Então, até mesmo aquela mania de brasileiro de tá, vamos ver, pode deixar, vamos marcar. Né, pô, beleza, vamos combinar. Ou até dizer que não quer quando quer alguma coisa, né, ou dizer que quer quando não quer alguma coisa, aceitar alguma coisa que não quer. Essas minúcias das interações sociais é algo muito voltado para o calor, então aquela vontade de expandir, mas ao mesmo tempo essa umidade. A umidade, ela traz esse tato nas relações sociais, essa sensibilidade nas relações sociais. Por isso que a primavera é relacionada ao calor e à umidade, porque é propício à vida, e sendo propício à vida, é propício às relações sociais, porque como é que vai ter neném se não tem namoro, né? Para namorar tem que ter interação social. Então, por isso que é um atributo do sanguíneo e do calor e da umidade. E então, quando a gente vê, por exemplo, quando o clima está muito, muito, muito excessivamente quente, e não tão úmido, mas seco, principalmente. A gente vai ter a cólera. E aí eu citei até o exemplo do livro Crime e Castigo, do Dostoiévski. Como eu li ele há mais de 10 anos atrás, para ser mais específica, 13, quase 14 anos atrás, o livro, né, eu não vou saber citar com tantos detalhes, mas pelo que eu me lembro, realmente ele retrata, o Dostoiévski traz muito essa questão do clima quente e seco, do abafado, daquela coisa, assim, martirizante, aquele peso, né, do clima, e o quanto que o Raskolnikov, acho que é assim, né, pelo que eu me lembro, gente, faz muito tempo, ele acaba cometendo um crime, né, eh e ele fica o livro inteiro se martirizando por aquilo, né, se culpando por aquilo. Então o calor e a secura, a gente vai ter essa coisa desse peso, tanto para a questão da violência, da ira, da raiva, da cólera, né, como também essa questão punitiva. É sempre um impasse de busca por justiça, de justiça, justiça interna, externa e assim por diante. Então, quando o clima está quente e seco, as pessoas tendem a ficar mais irritadas, incomodadas com aquele calor e projetam também para as relações sociais, porque é uma expansão, não tem, é um relaxamento, né? Porque o calor ele relaxa, então há um conforto na movimentação, mas não tem aquela umidade, não tem aquela sensibilidade no tato social, na questão da interação social, então acaba ficando com um tom mais ríspido, né, porque o fogo ele vai se esparramando sem pedir licença, sem: "Ah, por favor, estou pa", não, ele vai queimando e consumindo tudo ao redor. Então é basicamente com o comportamento do fogo numa pessoa, né.
E é claro que pessoas que são mais frias e úmidas, elas só vão ficar um pouquinho mais extrovertidas no calor. Já se a pessoa já é quente e seca, ela vai ter muito mais dificuldade em controlar aquele temperamento que ela já se expressa. Lembrando que temperamento é diferente da mentalidade. Então a pessoa às vezes ela tem um temperamento físico, biológico, então ela tem os sintomas ali de temperatura elevada, de acordar cedo, de dormir pouco, de disposição, de excesso de energia, de precisar de atividade física, mas na mentalidade ela não é tão agressiva assim, né? Ou às vezes ela é agressiva, ela tem pensamentos explosivos, ela é empreendedora, ela é dominante. A agressividade nem sempre é da cólera, nesse sentido de temperamento, né? Mas às vezes ela tem um corpo frio, precisa dormir muito. Então, é muito diferente a personalidade do corpo físico e às vezes não é um bem definido, tá bom? Mas voltando aqui, quando o clima tá chuvoso e frio, as pessoas tendem a querer se recolher, mas é um se recolher com um pouco de interação social, porque aqui a gente tem uma umidade. Então, pode despertar aquela carência, aquela vontade de mandar mensagem para aquela pessoa, aquela vontade de um chazinho da tarde, um cafezinho da tarde com as amigas, né? Tem uma busca por ler um livro, alguma coisa assim nesse sentido. Já quando está frio e seco, também já não tem tanta essa interação social. É mais voltado para a prática, para o trabalho, ele é excelente. Tanto que quando está frio e seco, a gente já quer limpar toda a casa, lavar roupa, que dá aquele ânimo no sentido físico, porque o calor ele não está maçante, não está massivo, não está difícil de fazer as coisas, né? De tão mole que a gente fica, né? Por causa do calor, mas dá vontade claro, se aquecer, mas não impede tanto, a gente não fica tão cansado quando faz alguma coisa, porque o corpo vai esquentando e o ambiente vai esfriando. E aí a secura ela permite que a gente vá para o labor, né? Para o trabalho. E aí vem essa questão da necessidade de segurança também, segurança material, que para isso é preciso o trabalho. Enfim, são algumas pontuações, é claro que depende de cada lugar, lembrando também dos países, né? Para os países quentes e secos, principalmente, serem mais bem desenvolvidos, eles tacam ar-condicionado na cidade inteira, né? A gente vê isso, por exemplo, em Dubai, que é uma cidade extremamente desenvolvida, mas tem ar-condicionado tudo, absolutamente tudo. No Brasil, a gente não tem essa infraestrutura, é muito complicado. Então a gente passa muito frio e muito calor, porque não tem ar-condicionado na maioria dos lugares, na maioria das casas não tem, e também não tem aquecedor, então é pior ainda, a gente não, né, nem se prepara para o inverno, então a gente acaba às vezes passando muito mais frio do que pessoas na Rússia, em países assim, geladíssimos, geladíssimos. Realmente aqui é bem complicado. E vocês podem observar também no caso dos Estados Unidos, que tem uma variação muito grande de clima. Cada estado ele vai ter uma personalidade, um jeitinho das pessoas dali daquela região. Miami, por exemplo, eles têm um índice de criminalidade muito elevado, mas ainda assim é possível ter um certo trabalho, né, um certo desenvolvimento ali, porque é obrigatório nos Estados Unidos toda casa ter um sistema de aquecimento e resfriamento interno, é obrigatório, né? Quanto que aqui no Brasil a gente aluga uma casa ou compra uma casa, ela tá vazia. Às vezes não tem nem lâmpada nem chuveiro, né, gente? Vamos combinar. Então é um costume do brasileiro, né? E só aqui no Brasil é que tem essas coisas, né? Sem dormir do vira-lata, né? Que horror aqui. Mas enfim, gente, são só algumas observações. Lembrando que o frio e úmido se corresponde ao inverno, que é um grande recolhimento, tanto recolhimento assim que se permite um pouco de interação social, e o outono é o se preparar para o inverno, porque ele é um equinócio, ele se prepara para o solstício do inverno. Então, ele se prepara para aquele ápice do frio, porque a gente tem a sensação de mais frio quando está úmido também, porque a umidade ela vai conduzir, vai aumentar aquela temperatura, né? Enfim, são só algumas curiosidades. A gente pode observar até mesmo quando é inverno, a gente passa a mão na cama, parece que ela tá molhada e congelada, né? Porque tá úmido, então o tecido puxa a umidade, então dá aquela impressão, porque ela fica extremamente gelada. Enquanto que tá frio e seco, a cama não fica tão gelada assim. A umidade, ela sempre vai acrescentar um pouco mais, né? Essa temperatura.
Eu vou ficando por aqui. Se você tiver outras dúvidas ou sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no canal, é só deixar aqui nos comentários. Não se esqueça de também curtir, comentar, compartilhar, se inscrever se você está chegando aqui agora ou já viu uns 30 vídeos meus e esqueceu de se inscrever no canal, porque acontece muito. Só assim, fico lembrando que faz parte mesmo, é um anúncio muito chato, mas realmente é importante a gente lembrar disso para o canal continuar crescendo. Para informações sobre consultas e aulas, também é só entrar em contato na descrição.